abre minha mente, meu coração, meu espírito, para que eu possa receber a sempre viva palavra do Senhor. E nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca. Então, essa parábola aqui, ela já foi ouvida por muitos de nós. A parábola da ovelha perdida. E o Senhor Jesus, ele gostava de falar por parábolas, contar história. Na verdade, Jesus era um contador de histórias. E contar histórias chama muita atenção das pessoas, principalmente no início de sermão, no início de uma palavra, no início de alguma palestra. Os coaches normalmente começam com histórias. Jesus também utilizava desse método. O método dele, de vários outros métodos, um desses era abrir a sua palavra com histórias. E muitas das vezes falava aos corações das pessoas, sabe? E em muitas parábolas do Senhor Jesus falava sobre o reino de Deus. Bom, vocês vão ouvir muito da minha boca a respeito do reino do Senhor Jesus. Eu acho que já tem bastante tempo que você já tem ouvido desde a nossa campanha do reino. Quem lembra da campanha do reino? 40 dias, só falando sobre o reino. Aí depois nós passamos para a campanha ser discípulos. Esse ano a campanha Relevantes. Ou seja, ali Jesus ele nasce com um diálogo com seus discípulos, com as pessoas que estavam próximos a ele. E Jesus, ele não falava por falar. Jesus, ele não abria a boca dele simplesmente para jogar palavras ao vento. Ele aproveitava todas as oportunidades dele para falar, para ensinar com o objetivo. Ele abria a boca dele para alcançar, para restaurar e para salvar. Jesus ele não saía, não movimentava, não ia para as ruas. Para a verdade, irmãos, Jesus ele não tinha uma vida acomodada. Sabe? Para as pessoas que pensam que fazer a obra do Senhor é viver uma vida acomodada, está muito enganado. Se nós queremos ver essa igreja repleta de gente, que nós estamos profetizando, nós estamos orando durante 40 dias, ficarmos acomodados somente aqui, está completamente enganado. Nada disso vai acontecer. Cada parábola de Jesus aqui, ele traz uma estratégia cuidadosamente pensada. Jesus, ele usava imagens simples. Por exemplo, pastor. Naquela época, talvez você não vai ver um pastor de ovelhas aqui, porque não é da nossa cultura ficar trabalhando com ovelhas, cuidando de ovelhas. Mas uma coisa que talvez você vai ver no dia a dia nosso aqui é alguém uniformizado. Eu não sei nem que o uniforme continua cinza, hein, da Uzi Minas? É alguém foi uniformizado com uniforme cinza. Quantas vezes as pessoas me confundiram, você trabalha na Uzi Minas? Não, trabalho na fundação. Não, porque você está com uniforme cinza, porque é costume da gente. Se Jesus trabalhasse aqui naquela época, ele falasse, olha, os trabalhadores trabalham na Uzi Minas. Ele ia pegar esse gancho. Mas naquela época ali ele usou pastor. Muitos de vocês, eu acho que nunca viu ovelhas frente a frente, já viu cabra, já viu cabrito. Quem já viu cabrito aqui? Muita gente já viu cabrito. Cabra, bode. Bode é o que tem mais por aí. Estou brincando. Mas ovelha, normalmente, a gente não tem costume de ouvir ovelha. Mas Jesus, ele usa ovelha, porque lá na região dele era costume de ter ovelha. Caminhos. Irmãos, porque ele queria alcançar o coração daquelas pessoas. As pessoas estavam confusas. As pessoas ali estavam com as suas vidas quebradas. E hoje é a mesma coisa. Irmãos, se você conversar com as pessoas, você vai ver que as pessoas estão quebradas, estão machucadas, elas estão descontentes, elas estão tristes com o país, com o governo, com o vizinho, com a política, com a segurança, elas estão com o futebol, elas estão chateadas, estão com a vida quebrada, às vezes o casamento, o filho. Irmãos, e Jesus, ele não buscava apenas compreensão assim intelectual, ele buscava o que? Arrependimento, ele buscava transformação.
ele buscava reconciliação com as pessoas. E essa parábola aqui traz algumas questões profundas do reino. Primeiro, o coração do pai, porque não se conforma com nenhuma perda. Tinha 99, na verdade tinha 100, uma perdeu, ficou 99, mas ele não se conformava com aquela que se perdeu. Irmãos, é diferente do filho pródigo. A ovelha se perde, o filho pródigo pediu para sair. Quando se pede para sair, o pai não vai atrás. Não foi? O pai fez de tudo para ficar. Fica, para quê? Eu acho que ali teve uma conversa, embora a palavra de Deus não fala. Mas ali teve uma conversa. Você ia conversar com seu filho. Papai, estou querendo sair de casa. Você ia conversar com seu filho. Seu filho não vai, não, o caminho é assim, as coisas lá fora é assado, tudo tem aqui, tá bom, fica aqui e tal. Não, pai, eu quero, me dá todos os bens. O pai foi lá e deu. E o pai foi atrás dele? Não, porque ele quis sair. Mas a ovelha fez o quê? Se perdeu. Fala assim comigo, que se perdeu. Ela não quis se perder, mas ela se perdeu. Por algum momento ela, sei lá, ficou machucada, ela se perdeu, e a ovelha normalmente ela se perde, a ovelha não sabe se cuidar, a ovelha não sabe se defender, ela fica fora do aprisco, fora do olhar do pastor, ela fica correndo um grande perigo. Se a gente for estudar sobre a ovelha, irmão, você vai ver que a ovelha, ela não sabe muita coisa, ela não enxerga bem, ela não se comunica bem, ela é bem, vamos dizer assim, sensível para muitas coisas, adoece fácil, morre fácil. Aí a missão do filho que deixa tudo para buscar o que se perdeu, ou seja, as que estavam ali estavam bem, estavam dentro do aprisco, mas agora eu vou deixar essas 99, vou ir atrás daquela que se perdeu. E o papel da igreja é chamado a caminhar na mesma direção do pastor. Quantas ovelhas estão perdidas aí? Eu não estou falando das ovelhas, irmão, que as pessoas que se desviaram, saíram da igreja. Eu estou falando das ovelhas. Tem muita gente aí perdidas. E nós precisamos ir em direção a ela. Quando a gente fala igreja, a gente tem ideia que igreja é somente a reunião de pessoas. Claro, a Assembleia de Deus, ali se forma o corpo de Cristo. Mas eu sou a igreja do Senhor. Eu preciso ir de encontro a essas pessoas que estão perdidas. Por isso, a grande pergunta deste texto não é estatística, não é intencional. Jesus não pergunta quantas ovelhas estão no aprisco. Ele não conta as ovelhas que estão no aprisco. A pergunta central, espiritual e urgente é: estamos ouvindo o clamor da ovelha que se perdeu? Será que estamos ouvindo o clamor da ovelha que está perdida? Será que nós estamos ouvindo o clamor do mundo? John Stott escreveu um livro muito bacana, que é exatamente, claro que é muito mais amplo, a respeito disso, o clamor do mundo, a voz do mundo. Será que nós estamos ouvindo a voz do mundo? O mundo que eu falo, irmão, é o sistema mundano. São as pessoas. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão indo para o inferno. Será que a gente está atento às dores? Aos gritos silenciosos? Recentemente, uma pessoa que morava ao lado da minha casa estava indo embora pegando as suas coisas, e depois eu fiquei sabendo que aquele casal se separou. Meu Deus do céu, eu fiquei chateado comigo mesmo. Eu morando ali no prédio, sabe? Eu, como igreja do Senhor, eu não fiz absolutamente nada. Isso me incomodou, Senhor. A pessoa foi embora, acabou o relacionamento, aí vai ficar prejudicado, os filhos, vai acabar. Não é legal isso. Não estou falando de um casamento antigo, estou falando, mesmo se fosse um casamento novo. Isso me incomodou bastante. Falei assim, meu Deus, estou do lado, não vi as coisas acontecerem, não fiz nada, moro no mesmo condomínio. Isso não pode acontecer. Irmãos, às vezes estava clamando por socorro, mas a gente não escutou o clamor. Será que a gente tem respondido às perguntas da nossa geração? Ou estamos ocupados com as 99? A gente está ocupado com as pessoas que já estão na igreja. A gente já está preocupado com as pessoas que já estão salvas. Nós já estamos salvos. Nós já estamos salvos. O Senhor já morreu por nós.
Mas será que nós não temos dado ouvido para as ovelhas que se perderam no caminho? Hoje o Espírito Santo nos chama a fazer o que Jesus fez: ouvir antes de falar, caminhar antes de agir, amar antes de julgar. Ah, mas é porque o pessoal só ficava na confusão e aquele negócio. Ah, as pessoas estão do jeito que quer, estão assim porque eles querem. Não, eu preciso levar o reino do Senhor. Eu preciso ser um canal de bênção, eu preciso alcançar as pessoas. Irmão, Jesus, ele não ficava parado, Jesus, ele caminhava. Se você ver a trajetória de Jesus, se você pegar, a gente já estudou aqui geografia bíblica, a gente já estudou aqui a respeito das viagens do apóstolo Paulo, quantas viagens que ele fez, quantos lugares que ele foi ali na Europa, na Turquia, na Ásia, evangelizando. Não ficava parado, irmão. A gente não consegue levar a palavra do Senhor. Agora pense em Jesus. Você não vê Jesus parado. O único lugar quando você vê Jesus parado é quando a multidão se aproxima, aí ele dá uma pausa para quê? Para ensinar. O quê? Descansar também. Né? Parece que Jesus não descansa. Ele está ensinando. O que vos parece? Se o homem tivesse 100 ovelhas, Mateus 18, 12. Aí Jesus ele inicia essa parábola com uma pergunta, porque ele quer que os discípulos pensem como o reino pensa. Ele apresenta um pastor e percebe uma ausência. Ou seja, estou no meio, tem muitas ovelhas aqui, mas parece que está faltando alguém. Está faltando uma ovelha. Eu preciso ir ao encontro dela. Não sei onde que ela está. Eu vou procurar. Irmãos, Jesus, ele não fica ali esperando as coisas acontecerem. Jesus não fica esperando as melhores oportunidades. Irmãos, quantas vezes eu já ouvi alguém dizendo assim: Senhor, pastor, quando eu arrumar um emprego, quando eu tiver um bom salário, quando eu tiver uma casa ideal, irmãos, esse dia nunca vai chegar para fazer a obra do Senhor. Nunca. A obra do Senhor se faz hoje, andando pelo caminho. Deus está colocando no meu coração, e deve ser colocado no seu coração, a gente não fazer missões apenas aos sábados. A gente vai começar daqui a 2 sábados a evangelizar, todos os sábados. Não. A evangelização precisa ser todo dia. Eu preciso sair da minha casa, Senhor, eu vou na padaria hoje, mas eu vou com uma missão. Eu vou chegar lá e falar do amor do Senhor Jesus para alguém. A gente precisa, irmãos, sair da nossa casa com esse objetivo. Senhor, eu vou no mercado hoje, vou fazer compra, mas lá na fila do mercado, eu vou falar do amor do Senhor Jesus para alguém. Senão nunca nós teremos oportunidade. A oportunidade é aqui, agora. É onde você está. Ah, quando eu abri uma célula. Ah, quando eu abri um grupo de crescimento. Ah, quando eu for consagrado, irmão, você já foi chamado. O reino de Deus não se manifesta em quem aguarda atrás de estruturas, mas quem caminha guiado pela compaixão. Será que você não tem compaixão pelos necessitados? Será que a gente não tem paixão pelas pessoas que estão indo para o inferno? Na verdade, parece que está diminuindo esse amor, essa misericórdia, colocar no lugar do próximo. Às vezes a pessoa está morrendo ali, a gente está tirando foto em vez de acudir as pessoas. Está saqueando o caminhão e o motorista morrendo. E a gente está deixando as pessoas irem. Jesus não esperava que as pessoas viessem até ele, irmão. Ele ia até as pessoas. E muitas vezes a gente está orando: Senhor, manda gente para a igreja, irmão. Vai acontecer. Não foi a ordem de Jesus. A ordem do Senhor Jesus é: ide. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. A igreja do Senhor, ela só cresce quando a gente se dispõe aí. Publiquei um livro aí no grupo esses dias.
Fala sobre evangelismo com fogo. Mr. Bonk, evangelista, ele foi para a África com nenhum centavo no bolso. Ele falou: Senhor, a única coisa que eu quero, estou com 50. Mentira, ele foi com $50. Foi com $50 numa rua, lá não tinha lugar nem para pagar aluguel, para ficar. Ele poderia muito bem ganhar dinheiro, mas ele falou assim: eu não quero, eu quero almas. Aí você pensa assim: poxa, foi fácil para ele? Não. A pessoa sair pelas ruas. E quando a gente vê os livros, as fotos, você pode pesquisar na internet, milhares de africanos aceitando Jesus, sendo curados, libertos. Porque o desejo dele é o quê? Eu quero almas. Mas eu quero almas, eu não vou ficar assim, tranquilo na minha casa, dormindo, ou ficar sentando, as pessoas vão vir na minha casa. Não, eu vou ir ao encontro delas. O reino de Deus não se manifesta atrás de estruturas. Alcançar pessoas exige trabalho, exige renúncia, exige dedicação. Caminhar com Jesus não era romântico, irmãos. Era sacrificial e não mudou. Caminhar com Jesus não é algo romântico. Eu estou na igreja, que maravilhoso. Irmãos, Jesus chamou para algo sacrificial. Ele se sacrificou por você. Ele deixou todo o conforto, se é que existe conforto no céu, assim, num certo sentido, porque Deus, ele trabalha, ele governa. Não é um Deus que a gente acha que é um Deus à toa, que está só sentado no trono, mas ele governa todas as coisas. O próprio Jesus fala: eu trabalho, meu Pai trabalha também. Ou seja, é algo sacrificial. Jesus, ele tinha poeira nos pés. Jesus, ele tinha sal sobre a cabeça. Jesus, ele tinha fome no corpo. Jesus, ele tinha rejeição na alma. Jesus nunca foi sinônimo de conforto. Igreja não é sinônimo de conforto. Claro, reunir os domingos aqui com ar-condicionado, de vez em quando a gente tem sorvete, tem banquete, tem retiro. Essas coisas são legais, mas o evangelho não é conforto, é sinônimo de obediência. Permita-me dizer, leia os evangelhos, leia o livro de Atos, a história da igreja. A igreja, ela movia, ela diariamente, a Bíblia fala que eles estavam reunidos no templo, nas casas, e diariamente eles se reuniam em oração, compartilhavam a palavra do Senhor, e também tinha comunhão, tinha pão, tinha alimento. A igreja se movia. Uma igreja parada. Eu nunca pensei numa igreja parada, e nunca pensei numa igreja aqui com as portas fechadas durante o dia e tendo reunião somente 2 vezes por semana. A igreja precisa reunir, e o quê? 24 horas por dia. Pastor, então tem que vir na igreja 24 horas por dia? Não estou dizendo isso. A igreja é um organismo vivo. 24 horas tem alguém fazendo alguma coisa. Tem gente orando, tem gente recebendo pessoas para orar, tem associação trabalhando com os necessitados, é a igreja, tem a área da saúde, tem a igreja está instruindo jovens, está instruindo homens, mulheres, para expandir o evangelho do Senhor, para ir para os 4 cantos das nações. Pastor, mas Jesus está voltando, meu irmão, Jesus está voltando, mas ele nos deixou fazer o seguinte: olha, o reino de Deus chegou. O reino de Deus é expandir o evangelho dele até que ele venha. Enquanto ele não vier, irmão, nós temos que andar preparado e preparar pessoas. A missão não acontece no que é conveniente. O reino não avança no ritmo da comodidade, mas no passo da cruz. A igreja aqui, Projeto Júbilo, entende que missão não é um evento no calendário. Nós vamos fazer aqui. A gente vai começar a trabalhar novamente com mulheres, com homens. Aí vai ter um evento das mulheres. Irmãos, não é só isso, um evento calendário. Nós vamos fazer um café com os homens, vai fazer Irmãos, não é somente um evento no calendário. Missão não é um departamento da igreja. Missão é um estilo de vida diário, não somente do pastor, mas de todos nós. Eu preciso ganhar mais um. Sempre vai ter aquela logozinha lá em cima, eu mais um. Talvez vocês não prestaram atenção. O que significa aquilo? É eu mais um. Eu não posso vir para a igreja sozinho. Eu não posso caminhar sozinho. Eu preciso de um mais um. Daqui um dia nós vamos abrir os grupos de crescimento de novo em algumas casas. É eu mais um.
Ah, pastor, lá está sendo uma bênção. Tá, irmão, então seja uma bênção também. Abra na sua casa, deixa Deus te usar. Ganhe os seus vizinhos para Jesus. Ganhe onde você trabalha para Jesus. Ganhe as pessoas para Jesus. É eu mais um. Missão é presença constante, onde há dor, onde há confusão, onde há necessidade, irmão. Conversa com as pessoas. Tem famílias destruídas, casais destruídos, filhos precisando de uma palavra. Deus te levantou, nós falamos aqui antes. Você é sal da terra. Você é o quê? A luz do mundo. Se o evangelho que vivemos não nos cansa, talvez a gente esteja vivendo o evangelho que não é de Jesus. Agora você está falando assim, pastor, estou cansado. O evangelho está me cansando, então você está no caminho certo. Porque o evangelho cansa. Olha os discípulos, olha a igreja do Senhor. Porque o evangelho cansa. A vida de um missionário, a vida do evangelista, a vida de um pastor, não é uma vida tranquila, é uma vida que cansa. Você acha que quando a gente chega, eu chego em casa e falo assim, agora eu vou descansar, eu tenho um monte de coisa para fazer. Tudo relacionado ao quê? Ao evangelho. Tudo relacionado a cuidar de vidas, tudo relacionado à igreja do Senhor. Mas a gente não se contenta, Senhor, eu preciso fazer algo mais. Eu preciso me envolver, eu não posso estar parado. Fala assim para o seu irmão que está do lado aí, olha, não fique parado. Não se contente com aquilo que você está fazendo. Pastor, mas não estou fazendo nada. Então começa a fazer. Pastor, mas não tem nenhum ministério na igreja. Sabe qual é o maior ministério que existe, irmão? Ganhar almas para Jesus. Ganhar almas para Jesus. É o maior ministério da igreja e todos podem fazer isso. A presença de Jesus, irmão, gerava o quê? Relacionamento, não apenas informação. Jesus, ele não evangelizava à distância. Claro, as redes sociais estão aí, tem o TikTok, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube. Você pode usar essas redes sociais, inclusive estou começando a usar. Eu era muito contra. Mas todo mundo tem essas redes sociais e o mundo está entrando aí. Na verdade, já entrou há muito tempo. Se nós não usarmos essas tecnologias para levar o evangelho, é difícil. Todo mundo aqui tem celular, amém? Sim ou não? Vocês estão mentindo? Hã? Tem celular, sim ou não? Todo mundo aqui tem 2 celulares? Não, mas o brasileiro, irmão, é o país, é a nação. Maior nação que tem, cada brasileiro, ou os brasileiros, tem 2 celulares. Sabe? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você sabia que a China é um país comunista? Sim ou não? É proibido a religião. Principalmente cristãos. Há umas 2 semanas, 3 semanas atrás, a China perseguiu muitos cristãos, muitos foram presos, pastores foram presos. Mas você acredita que a China, a perseguição que tem, já tem mais de 200 milhões de cristãos? O Brasil não chega nem 35 milhões. Tudo na escondida. Mas eles estão o quê? Avançando. E eu e você, com a liberdade que nós temos, 35 milhões ainda. Patinga, somente a metade são cristãos. Fora o tanto de gente que está desviado. Estou falando isso porque eu estou fazendo pesquisa de campo. Irmãos, a gente precisa ir. Será que isso não te move ou comove? Um país que não pode, é proibido, irmão, se pegar você com essa Bíblia aqui lá na mão, você está perdido. E eles vão. De alguma coisa, a palavra do Senhor está expandindo. De alguma forma, a palavra do Senhor está indo. Irmãos, e nós precisamos ir. Jesus não evangelizava à distância, apenas pela internet, como muitos fazem, mas ele aproximava, ele tocava os intocáveis. Ele não pode tocar, não, vem cá, deixa eu tocar em você. É leproso, não tem problema. Vai ser curado. Irmãos, Jesus sentava com os rejeitados.
Pastor, mas aquele ambiente ali só tem pecador, irmão. Vai lá e faça diferença. Comia com os desprezados. Os religiosos chegaram assim e falaram: ó, Jesus aí come. Perguntou para os discípulos: come com pecadores? Jesus, entendendo eles, falou assim: olha, os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Os doentes precisam de médicos. Jesus, ele caminhava com os esquecidos. Parece que ele fez a mesma coisa que Davi fez. Pegou os esquecidos, marginalizados, os desprezados da comunidade, da sociedade, chegou e treinou aquelas pessoas e fez deles os grandes homens, lutadores, defensores de Davi. A Bíblia fala que são grandes guerreiros que venceram, derrotaram gigantes. E Jesus também, ele pega os desprezados da sociedade e faz a mesma coisa com ele. Irmão, Jesus conhecia as histórias antes de confrontar pecados, porque para Jesus a ovelha nunca foi um número. A ovelha tem cheiro, a ovelha tem feridas abertas, a ovelha tem traumas não resolvidos, a ovelha tem medo de voltar ao rebanho, e o reino não se estabelece com, assim, discursos frios, mas relacionamentos quentes. Por que muitos grupos de crescimento crescem? É por causa do relacionamento. Você chama na sua casa, vamos lá tomar um café, daqui a pouco você está tomando um café, tem a palavra do Senhor, e você vai relacionando, daqui a pouco você ganha aquela pessoa para Jesus. O relacionamento, a aproximação. Ganhar uma pessoa para Jesus, começa a conviver com ela. Começa a chamar para sua casa, começa a sair com você. Aproximação. Jesus chamava as pessoas para andar com ele. Ele ia às pessoas. O pastor não ganha ninguém para Jesus. Deve ser que a gente não está abrindo a nossa boca. A gente está falando de futebol, a gente fala de política, a gente fala de filme, a gente fala do Strange, né? É Strange mesmo? Seriado novo aí da internet. Netflix, a gente fala de Strange, a gente fala de não sei de quê. Mas falar que Jesus ama a pessoa, parece que isso trava a nossa boca, né? Tenho vergonha de falar que Jesus ama a pessoa. Eu não, estou falando as pessoas. Muitos cristãos, pastor, mas eu tenho vergonha de falar. Mas você não fala de política, você não fala mal do povo, você não fala de Jesus. Quando você falar que Jesus ama ela, irmão, você vai ver o semblante dela mudar na hora. A tristeza vai embora. Sabe? Você pode falar para ela assim: olha, eu tenho uma notícia boa para você. A pessoa nem te conhece, mas notícia boa para mim? É. Jesus te ama. Ah, rapaz. Muito bom ouvir isso. Amém? Amém, irmão? Então sai daqui hoje. Né? Já fala para alguém: olha, eu ouvi um negócio interessante, eu queria passar para você. O que foi? Porque as pessoas são curiosas, viu, gente? Jesus te ama. Irmão, Jesus não fazia monólogos religiosos, ele construía diálogos. Ele construía diálogos que curavam. Jesus não falava para as pessoas, Jesus falava com as pessoas. E ele perguntava: o que queres que eu te faça? Você quer uma oração? Você quer uma cura? O que queres que eu te faça? Jesus conversava com as pessoas. Ele perguntava: que diz os homens que eu sou? Ou, onde estão os teus acusadores? Essas perguntas, irmãos, não eram assim aleatórias. Jesus, ele queria demonstrar que as portas estavam abertas para a cura. Jesus queria mostrar que a fé, que a transformação, Jesus sabia ouvir antes de ensinar, porque ele sabia: quem não escuta não alcança. Às vezes a gente quer falar, mas a gente não quer parar para ouvir. E a gente precisa parar para ouvir. E as pessoas vão contar. E quando a gente escuta, tem muita gente, irmão, que às vezes nem quer oração. Tem muita gente que quer conversar, quer se abrir. E às vezes, muitas das vezes, a pessoa se abrindo, a gente ora.
recebe a oração, ela é curada. A igreja que não ouve, ela perde relevância. Os discípulos que não escutam, ela perde pessoas. E a gente precisa de ouvir as pessoas, não apenas falar. Quem aprende a ouvir, irmãos, aprende a amar. Você vai perceber que as pessoas estão em sofrimento, ela vai contar os problemas, ela vai contar as lutas. E eu falo, eu preciso amar essa pessoa. Eu preciso orar para essa pessoa. E quem ama como Jesus amou, alcança como Jesus alcançou. Irmãos, não desprezei nenhum desses pequeninos. Mateus capítulo 8, versículo 10. Aí Jesus começa esse ensinamento com uma advertência séria. Não despreze. Não despreze. Não ignore. Não desconsidere. Não trata como invisível as pessoas que estão ao seu lado. Pastor, mas eu não teve chance. Muitos aqui abastecem carro. Muitos trabalham com Uber. Muitos trabalham com 99. Aproveita as oportunidades. Puxa um diálogo. Comece a evangelizar. Comece a levar a palavra do Senhor. Amém? Trabalha com venda. Ah, pastor, mas não pode confundir as coisas da igreja com a venda. Vai atrapalhar o meu negócio. Então, seu negócio não é de Deus, já posso falar para você. Porque não existe separação das coisas de trabalho com as coisas de Deus. Não existe separação. O reino de Deus é um só. Onde você vai, o reino de Deus está. Está no lugar errado. Não, lá eu faço isso porque lá não estou na igreja e é assim que eu... Não, então está errado. Irmãos, antes de ensinar sobre a ovelha perdida, Jesus ensina sobre escutar. Porque o reino, ninguém é pequeno demais para ser ouvido. Todos precisam ouvir. E muita gente quer falar. Muita gente quer ser ouvido. Até nós, muitas vezes, queremos abrir com alguém, a luta está tanta, as dificuldades estão tanta, os problemas, e às vezes sozinho a gente não consegue, realmente a gente não consegue, a gente precisa procurar alguém para se abrir, para falar com sinceridade e contar os problemas, e a pessoa vem, ora e ajuda. Imagina as pessoas lá fora. Jesus valoriza a escuta, porque o reino não começa apenas com palavras, mas com atenção. Deixa eu dar atenção para alguém. Lá na Coreia do Sul, o pastor Po Young-Shu já foi, não é mais. Já foi a maior igreja do mundo, porque ela não ficou pequena, não, ela está crescendo. Mas tem uma igreja na Nigéria que está maior do que ela hoje. Está mais do que ela. Milhões de pessoas. E foi lá que começaram com a célula, tá? Todo mundo aprendeu com ele. Sabe como é que eles começavam a ganhar as pessoas para Jesus? E lá tem muitos prédios, muitos condomínios, porque é muito populoso a cidade. A nossa cidade agora está começando a surgir muitos prédios. Sim ou não? Muito prédio. Cidade Nobre, um bairro Horto, né? Muitos prédios. Daqui um dia começa a fazer aqui no nosso bairro. Deus queira que não. Mas é o futuro. Então eles começaram a ganhar as pessoas para Jesus, levando compras para dentro do apartamento, que eram muitos prédios, e as pessoas ficavam no portão, irmão, esperando. Os coreanos, a Coreia do Sul, eles são muito educados, disciplinados, bem diferente da nossa cultura. Lá, as mulheres que abrem a porta para os homens. Tremendo, hein? Estou brincando, tá, gente? É a cultura deles. Tem que ver, pega chinelo, coloca no pé do homem. A cultura deles são bem diferentes. Mas é a cultura deles. Aí eles ficavam na porta do prédio, lá embaixo, a pessoa chegava com compra, ela falou assim, não pega a compra não, eu vou levar para você. E levava. E chegava lá, aí todas as vezes isso aí, a pessoa vai perguntar ao irmão, que gentileza é essa que você está fazendo? Eu falei, não, estou fazendo isso. Aí começa a evangelizar. Isso é só de umas coisas, né, que eu estou passando para você, o que eles fazem. Olha só que maravilha. Tem igreja aí que tem lava-jato. A pessoa vai lá, vai lavar o carro, não paga nada. A igreja montou o lava-jato. Olha só. Pode vir aqui. Aí
Aí ele lava o carro da pessoa, e daqui a pouco, no meio daquele lava-jato, a pessoa tem que sair do carro. Né? É assim ou não? Aí vai, prepara, tem um sorvetinho, tem um negócio ali, vai lá e prega a palavra do Senhor para aquela pessoa, e a pessoa acaba indo para a igreja e também para o Senhor. Pastor, mas que estratégia é, irmão? Só não ganha quem fica o quê? Comodismo. Acomodado. O reino de Deus, irmão, começa quando aprendemos a ouvir com o coração. Para dialogar é preciso aprender e ouvir de verdade. Ouvir não é ficar em silêncio, aguardando a vez de responder. Ouvir é se envolver, ouvir é carregar o peso, é sentir a dor do outro. Irmão, Jesus interrompia as pessoas. É claro que algumas vezes ele teve diálogo com alguns. Parece que em certos momentos parece que foi até duro, né, que aquela mulher Ciro Fenício, obrigado, meu irmão. Aonde ele tem o diálogo, fala assim, olha, você veio pegar aí e tal, aí ela vem ter um diálogo. Até os cachorros não comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus, daquele diálogo com ela, falou assim, meu Deus, essa mulher tem uma fé diferente. E foi através do quê? De uma conversa, de uma escuta. Ele não interrompe as pessoas quebradas. Ele permite que elas exponham as suas feridas. Irmãos, o mundo não rejeita Jesus. O mundo rejeita em mensagens que não consideram suas dores, suas lágrimas, seus processos. Nós vamos fazer visita aí. E a gente vai deparar com pessoas que não querem só oração. Sabe o que ela vai querer? Cura. Talvez está faltando alimento na casa dela. Está faltando roupa. E aí? O que nós vamos precisar? O que nós vamos fazer? Fazer igual Jesus. Senhor, vamos abençoar. Né? E Deus vai multiplicar, amém? Nós vamos ajudar essas pessoas. Em certo momento que Jesus já tinha falado, já tinha curado, já tinha feito tudo. Chegou um momento que o povo estava ali, esperando Jesus. Esse povo não vai embora, o que eu vou arrumar? Ficar. Não tinha dinheiro, Judas provavelmente deve ter tirado lá alguma coisa. O que tem aí? Tem algumas moedinhas aqui, não dá para comprar muita coisa não. Aí aparece uma criança, né? Parece que aparece uma pessoa. O que tem aí? Tem o quê? Quantos? A gente não aprendeu não? 5 pães e 2 peixes. Jesus pega aquele e abençoa e alimenta toda aquela multidão. Muita gente. É muita gente mesmo. Deus abençoa. E nem sempre as pessoas querem oração. Elas querem alimento. Diálogo. A igreja não deve ter medo das perguntas do mundo. Devemos ter medo de responder, irmãos, sem escutar. O diálogo que Jesus sempre conduzia à ação é a transformação. Ele amava, Jesus amava ensinar, Jesus ele amava curar as pessoas, senão ele não curava, senão ele não libertava, senão ele não fazia as coisas acontecerem. Jesus ele amava, ele acolhia as pessoas antes de confrontar elas, ele conversava, ele restaurava, ele se aproximava. A verdade sem amor, irmão, afasta, machuca. Mas a gente precisa ter amor, e o amor e a verdade, elas caminham juntos. A gente precisa ter amor, colocar no lugar da pessoa, e o reino não se manifesta apenas com palavras. O reino se manifesta com vidas transformadas pelo encontro com Jesus. Amém? Irmão, Jesus tem interesse genuinamente por todos, sem preconceitos. Para a gente encerrar, Mateus 18,14. Não é da vontade de vosso Pai que se perca um só desses pequeninos. Você pode olhar o seu vizinho chato. Se você tiver alguém na sua empresa que só Deus na causa, Deus se interessa por ela. Deus se interessa por ela. Amém? Meu pai conta a história dele quando ele se converteu. Eu tive conversando com a minha tia esses dias, a irmã do meu pai, que também contou uma história semelhante. Que os irmãos dele, parentes, ficavam criticando quando ele se converteu. A minha mãe conta que foi muito debochada, né?
Muitos aqui conhecem o irmão do meu pai chamado Magalhães, pastor Magalhães. E ele debochava, ele gostava de falar palavrões, palavras que não agradavam ao Senhor. Aí já vai o crente aí com a rapadura debaixo do braço e aquela coisa toda. Mas eles só estavam o quê? Orando. É chato ouvir isso, né? Vontade de plantar a mão, não fala, o menino fala plantar a mão. Vou te plantar a mão, menino. Vontade. Mas nós que temos o Espírito Santo na nossa vida, um dia você vai ser crente. Um dia você vai ser como um de nós. E não demorou muito, né, mãe? Hein, pastor? Foi sim, né? Muita gente se converteu. Não foi por força, não foi por violência, não foi por palavra, mas foi por amor. Poderia afastar do meu irmão, mas eu vou orar por ele. A Bíblia fala, orai pelos aqueles que vos perseguem. E por muito tempo caminharam juntos, porque eles não odeiam um ao outro, não. Ao contrário, eles se amam, mas por muito tempo caminharam juntos. Na mesma igreja, no mesmo sentimento, e caminham ainda. A igreja do Senhor é uma só. Eu estou falando fisicamente aqui com a gente. Hoje a minha tia está aqui também, graças a Deus, caminhando com a gente. A minha outra tia está chegando aos poucos, mas em nome de Jesus é isso aí, irmãos. Irmãos, ele não aceita perdas como algo normal. O que para nós pode parecer apenas para o Pai é um filho, uma história, é um destino. Uma pessoa, irmão, faz grande diferença. Imagina o apóstolo Paulo. Estou falando que os outros fizeram diferença, não. O apóstolo Paulo, ele se destacou dos demais. Uma pessoa no meio da multidão, talvez aquela pessoa que você vai ganhar para Jesus, vai ser aquela pessoa. Quem já ouviu a história do Billy Graham? Como que ele se converteu? Alguém já teve essa curiosidade? Não? Depois você pesquisa. 2 amigos, para a gente encerrar, estavam caminhando, e tinha um pastor pregando a palavra do Senhor. Eles passaram ali, próximos, eles eram meninos. Eles ficaram com vontade, um falava que ia, não vão. Parece que era uma cabana, alguma coisa assim, que o pastor sempre ali ministrava a palavra. Eu não lembro o nome desse pastor, que era um pastor também muito conhecido. Aí, certo dia, eles foram, levados pelo amigo também, eles foram lá e se converteram. E lá o pastor profetizou na vida dele. Ele seria um grande ganhador de almas, que ele seria uma pessoa muito reconhecida. Passou alguns anos, e olha o que o Billy Graham se tornou. Uma pessoa. Irmão, quem ganhou ele para Jesus talvez nem é conhecido. Talvez você nem ouviu falar dele. Estou lembrando o nome dele agora. Eu fiquei conhecendo porque eu pesquisei a respeito da história dele, como que se converteu, como é que foi o chamado dele. Olha só, irmão, o que Deus faz na vida de uma pessoa. Eu ganhei alguém para Jesus. Talvez a pessoa que você ganhou para Jesus é aquela que vai fazer missões, que vai ganhar multidões para o Senhor Jesus. Vai curar, que vai fazer. Talvez é o seu filho que você está discipulando hoje. Amém? Glória a Deus, porque o seu filho também, você ganha ele para Jesus. Sim ou não? Você não ganha só os de fora, não. Os de dentro de casa, você ganha eles para Jesus também. Porque o seu filho está vendo tudo que você está fazendo. Tudo que você está falando. Ele é o seu, o discípulo mais próximo. É o seu filho.